Você está escutando o podcast do concurso de projetos Mobiliza Mais São Paulo Dados de Radares, uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo. Para saber mais, acesse o site do Mobilab Mais, mobilab.prefeitura.sp.gov.br. Estamos aqui com o Pedro de Paula, ele é coordenador executivo da iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito e diretor da Vital Strategies Brasil. Pedro, explica melhor para a gente como que é a participação da iniciativa Bloomberg nesse evento da Radartona. Como que a iniciativa está participando? Bom, a iniciativa Bloomberg tem um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura de São Paulo. E nesse acordo, o objetivo principal dele é promover políticas, ações, medidas junto com a cidade, apoiar a cidade a fazer isso, de forma a reduzir mortalidade e lesões no trânsito. E a gente apoia a cidade com base em políticas públicas baseadas em evidência e com uma estratégia em 4 grandes áreas: comunicação, desenho urbano e mobilidade segura, fiscalização e uso de dados, que é uma área transversal que atinge a todas. Nesse ponto específico, o uso das bases de dados de radar, ou de equipamentos de fiscalização eletrônica, comumente conhecidos como radar, é muito importante para a gente compreender a dinâmica no trânsito de São Paulo. Quantos carros passam por quais vias, quais as velocidades que eles performam nessas vias, se as velocidades estão correlacionadas com acidentes, que tipo de fluxo a gente pode imaginar, de onde eles saem, para onde eles vão, como a gente pode regular isso. E especificamente, mais mão na massa mesmo, o que a gente fez nesse projeto, 2 das pessoas da nossa equipe têm trabalhado já há algum tempo, e a gente está fomentando essa ação desde 2015, com a cidade de São Paulo, tentando fazer alguns estudos internamente, e a gente acha que tem um potencial de uso muito grande para fora da prefeitura também. Por isso a gente fomentou a abertura dessa base para outras pessoas, acadêmicos, pesquisadores, empresas, sociedade civil poderem utilizar. Mas o que a gente fez foi utilizar as bases da cidade, que são coletadas por radares ou equipamentos de fiscalização contratados pela Secretaria de Mobilidade e Transportes, mas guardados pela empresa Prodan, empresa estatal, e a gente tem acesso a essas bases e começou a manuseá-la de forma anonimizada. Anonimizamos a base e começamos a entender quais são os scripts, quais são os códigos que a gente precisa desenvolver para saber onde um carro entrou na cidade, onde um carro passou pelo primeiro radar e onde foi o último radar que ele passou, quanto tempo demorou, qual a velocidade média, quantos carros passam por cada um dos radares, como que isso impacta em outras questões. Mas esse é um trabalho muito grande. Para a gente ter uma noção, essa base tem 700 milhões de entradas, mais ou menos, por mês. Então é uma base massiva e que tem muitos problemas também de privacidade. Então a abertura dela não é um processo simples. Então o que a gente fomentou, junto com a Prefeitura, junto com o Mobilab, junto com a Secretaria de Mobilidade e Transportes e de Inovação e Tecnologia, foi justamente um concurso de projetos em que vai ter uma API, que é uma forma automatizada de fornecer respostas a perguntas para a base, sem abrir a base completa nos seus microdados para toda a população. De outro lado, vai ter um outro concurso com desafios, cuja resposta vai ser mais simples do que o desenvolvimento de um software, de uma API, mas que vão provocar questões importantes. Como essa base pode ser relacionada com bases de clima? Como que chuva interfere na captação dos dados, ou na acidentalidade, ou na velocidade dos veículos? Como que a gente pode olhar para a interação de carros, veículos, motos, caminhões e ônibus, já que a gente já tem na prefeitura desde 2013 aberta a base de GPS de ônibus. Também como que a gente pode fazer a interação dessas bases com bases de provedores de serviços que são muito focados em tecnologia, como as operadoras de transporte por aplicativo, como as operadoras de bicicleta por aplicativo, entre tantos outros. Então, como que essa interação dessas bases pode acontecer? E aí tem 6 linhas de perguntas para serem respondidas nessa frente. E o que a gente está fazendo do ponto de vista técnico é apoiar a gente apoiou já e continua apoiando com as perguntas centrais que fazem mais sentido para a política pública, que estão mais ligadas aos problemas centrais de política de segurança viária e mobilidade sustentável, com as evidências nisso e preparando as bases, porque a gente precisa mexer muito nessas bases para elas ficarem manuseáveis no dia da hackathon. Então, o que a gente fez foi esse trabalho técnico de bastidores mesmo. Você consegue dar um exemplo prático para a gente, para o ouvinte que é mais leigo, entender um pouco assim, como que esses dados podem fomentar um outro tipo de tecnologia, um aplicativo? Consegue dar um exemplo prático para gente? Claro. Atualmente a gente não sabe, por exemplo, quantos veículos passam em qualquer cruzamento da cidade, a qualquer dia do ano.
Quando a gente começar a usar esses dados de forma mais intensiva, a gente vai saber exatamente quantos veículos, carros, motos, caminhões e ônibus passaram em cada ponto de fiscalização eletrônica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente vai poder programar melhor os semáforos, isso quer dizer que a gente vai poder programar melhor a mobilidade da cidade como um todo, prever mais ônibus onde precisa de mais, retirar algumas rotas e colocar em outros locais, prever mais fiscalização de trânsito onde tem mais acidentalidade, porque uma das bases que vai estar disponibilizada aqui também para fins de cruzamento junto com a base de fiscalização é a base das infrações, aquilo que foi coletado e virou infração, também anonimizada, sempre pensando em proteção de dados pessoais. Entre tantas outras questões, a gente pode ver, por exemplo, como que a chuva afeta o trânsito em determinadas ruas na cidade. Você diminui ou zerou a passagem de veículos numa importante avenida da cidade logo depois da chuva. Então a gente, com essa informação dos radares, a gente vai poder falar, olha, aqui tem um problema de alagamento e a gente tem que resolver isso porque ele está enforcando o trânsito em outra região. Mas muito do nosso foco é na segurança viária. Então a gente quer ver também, acho que a principal utilidade dessa base é entender, por exemplo, velocidade média. Então, muitas vezes a gente tem um comportamento oportunista dos indivíduos que, por várias razões, acontece. Mas uma via tem 50 km por hora, o motorista freia logo antes do radar, passa o radar, ele acelera, vai a 60, 70, colocando a si mesmo e a toda a coletividade em risco, e freia no próximo radar. Isso quer dizer que, muito provavelmente, nesses casos, ele pode ter tido uma velocidade média de um ponto ao outro superior à velocidade máxima permitida. Não é possível fazer fiscalização ainda no Brasil com velocidade média, mas para fins de planejamento de segurança viária, é interessante entender que às vezes a distância entre dois radares está muito longa, ou que aquela velocidade está inadequada, que a gente precisa adequar aquela velocidade. Então, ter essa informação da velocidade média, que é a velocidade real que os veículos estão performando nas ruas, é muito interessante para fins de planejamento de segurança viária, dado que velocidade é o principal fator de risco das mortes no trânsito, que matam quase 1.000 pessoas por ano em São Paulo. E além da abertura da base de dados de radares da cidade, eu sei que a gente vai ter uma amostra de algumas outras bases de empresas, parceiras que estão em parceria com a gente nesse projeto da Radartona. Você consegue dar um gostinho pra gente? Sim, claro. Bom, tem alguns parceiros apoiando isso aqui. Isso aqui está sendo tocado pelo Mobilab+, da Secretaria de Inovação e Tecnologia da cidade, em conjunto, uma portaria conjunta com a Secretaria de Mobilidade e Transportes e as empresas CET e SP Trans. A gente, enquanto Iniciativa Bloomberg, apoiando. Também o Banco Mundial e o seu braço de segurança viária, o Global Road Safety Facility do Banco Mundial. A Vital Strategies, que é essa organização de saúde pública preocupada com lesões e acidentes no trânsito. E também algumas empresas, apoiando com dados, apoiando com suporte técnico, com ideia que isso foi aberto para todo mundo participar do Meetup, trouxeram ideias aqui. Então, a própria Cipópolis, que é uma empresa que já foi residente do Mobilab+, ela está trazendo e montando um site que vai hospedar todas essas bases de dados que vão estar disponíveis na Hackathon aqui. Tem uma base da própria Cipópolis, que é um trabalho em cima da base de dados de GPS de ônibus, que eles qualificam essa base, interpretam e simplificam as informações ali para poderem ser utilizadas. Vamos ter dados da Uber de velocidade média e também tempo de viagem. Teremos dados do Waze sobre congestionamento, reclamações de alagamento, buracos, entre outras questões. Dados de clima, entre outros, que a gente está buscando até a próxima semana. Então, além dos dados públicos, né? Então, a gente vai ter dados do setor público mesmo, a base da GPS de ônibus na raiz, a gente vai ter a base de infrações, a gente vai ter as contagens feitas manualmente ou pessoalmente pelos técnicos da CET, e as bases operacionais de CET SP Trans como um todo. Ok, Pedro, você tem alguma coisa a acrescentar? Algo mais que você queria falar pra gente? Acho que tem duas coisas. Para fins de transparência, eficiência da atuação administrativa e poder desenhar melhor políticas públicas que importam, que fazem muito sentido para a cidade de São Paulo. O segundo é chamar as pessoas para participar desse processo. É muito importante que tenha bastante gente aqui com ideias, porque esse momento de hackathon é um momento de abertura mesmo, de experimentação, de entender o que é possível. E muitas vezes a gente está pensando que são possíveis 2 coisas ou 3 coisas, mas são possíveis 30, 40. E quanto mais gente tiver aqui, quanto mais gente capacitada, criativa, a fim de trabalhar em cima desses vários problemas, não um problema só, melhor para a gente, melhor para a cidade, melhor para a população. Ok, Pedro, obrigada. Esse foi o Pedro de Paula, coordenador executivo da Iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito. Obrigado.
O concurso de projetos Mobiliza Mais São Paulo, Dados de Radares, é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo por meio das Secretarias de Mobilidade e Transporte e Inovação e Tecnologia, além do Mobilab+, da Prodam, da CET e da SP Trans. Parceria Iniciativa Bloomberg para a Segurança Global no Trânsito e Banco Mundial. Apoio Vital Strategies.